Não há um exemplo maior e mais inspirador do que Jesus, não é? Nós percebemos no estudo da Bíblia como Jesus estava familiarizado com as Escrituras, disposto a obedecer a palavra escrita e cumpri-la, né? Lá em Lucas, por exemplo, 4, 8, 10 a 12, nós temos Jesus citando as Escrituras, né? Ele se depara com uma situação, né, no deserto, onde Satanás o tenta, ele sempre recorre à Escritura. Está escrito, está escrito. Você vê que o inimigo de Deus, nesse momento em que ele percebe que Cristo Jesus ele usa a Escritura como autoridade, o inimigo de Deus também, ele usa a Escritura também, porque está escrito. Só que interessante é que Satanás ele tira do contexto, né? Ele tira do contexto e tenta usar a Bíblia para enganar a Jesus. Jesus conhecia bem as Escrituras, ele estava tão intimamente familiarizado com a palavra de Deus que poderia citá-la de memória. Essa intimidade com a palavra era resultado do precioso tempo de qualidade com o Senhor no estudo das Escrituras. Jesus dedicava muito tempo ao estudo e já citava o texto bíblico de memória, né? Não era apenas conhecer as palavras exatas das Escrituras, mas também o contexto em que elas apareciam, em que elas estavam, né? Pois se não atentasse para o contexto, poderia facilmente ter sido enganado pelo inimigo que citou as Escrituras e usou para os seus propósitos enganadores, né? Portanto, apenas ser capaz de citar a Bíblia, como o diabo fez, não é suficiente. Além de um texto específico, é preciso saber o que outras passagens das Escrituras têm a dizer sobre um assunto e conhecer seu significado correto. Somente essa familiaridade com a palavra do Senhor nos ajudará, como ocorreu com Jesus, a não ser enganados pelo adversário de Deus, mas resistir aos ataques de Satanás. Por diversas vezes, vemos Jesus abrindo a mente de seus seguidores para que compreendessem as Escrituras, dirigindo a atenção deles ao que está escrito. Lucas 24, 45, 46. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, o que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Nós vemos Jesus chamando a atenção dos seus discípulos para que eles atentassem para aquilo que estava nas Escrituras. Bem, gente, olha, se Jesus ele cita as Escrituras e ele mostra que aqui nas Escrituras há a salvação, então de fato nós vemos tudo na Bíblia se completando, né, achando seu significado. E o próprio Jesus ele desejava que os seus seguidores, até as pessoas, chegassem ao entendimento correto do significado. Olha o que diz o texto bíblico. Que está escrito na lei, como interpretas? Tá vendo? Jesus ele sempre chama atenção para aquilo que está escrito na palavra, como sendo a norma pela qual devemos viver. Então veja, se Jesus ele apresenta que isso é importante, né? Então de fato nós entendemos que a Bíblia ela tem uma grande autoridade. Jesus mesmo revela que é nela que nós encontramos a verdade. Em João 7,38, Jesus, o Verbo de Deus encarnado, encaminhou seus seguidores às palavras das Escrituras. Unicamente por meio da Bíblia, sabemos que Jesus é o Messias prometido. Ela, a Bíblia, é que nos revela que Jesus é o Messias. Sem ela, nós não teríamos uma evidência mais forte, né, de que de fato ele é o Messias. A Bíblia já falava de Jesus e ela é quem tem autoridade, revela que ele é o Messias. E na verdade, Jesus é a própria palavra encarnada, né? As Escrituras testificam dele. O próprio Jesus estava disposto a cumprir a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Se ele estava disposto a fazer isso, nós deveríamos fazer algo diferente? Se Jesus foi tão fiel aos ensinos da Bíblia, da palavra de Deus, e ele foi estrito, né? E, de fato, vivendo o que estava escrito na palavra. Será que nós podemos tirar alguma coisa da Bíblia ou achar que algo da Bíblia passou? Pelo contrário, né? Se Jesus, que é Deus, né? Ele é a palavra, seguiu corretamente como deveria, nós também precisamos o fazer. Amém? Aprendendo com Jesus, nós teremos cada vez mais o crescimento na nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na presença
do nosso Deus.